De baixo, vamos continuar com o nosso fio veranda círculo na cor rosa bebê. Vamos continuar com a nossa agulha 1,75 milímetros e uma fita métrica. Vamos dar início fazendo uma laçadinha inicial. Vamos subir 16 correntinhas. Vamos pular 1, 2, na terceira, você vai fazer um ponto alto. E agora, para cada ponto de base, que é essa correntinha, vamos fazer pontos altos. Até chegar no último ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto de base, vou subir 2 correntinhas. Vou virar meu trabalho, vou laçar o fio na agulha, vou pular o primeiro ponto de base, no segundo eu faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo pontos altos para cada ponto de base, até chegar novamente lá no último ponto de base. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou fazer o último ponto aqui com vocês. Sabe aquelas correntinhas que a gente pulou? Vamos pegar na segunda. Dentro dela, você vai fazer um ponto alto. Vai subir novamente 2 correntinhas, virar o trabalho, pular o primeiro ponto de base e continuar seguindo carreiras dessa forma até o nosso trabalho atingir 5 centímetros de altura. Quando o meu atingir 5 centímetros de altura, eu retorno com vocês. Finalizei, vou medir aqui com vocês. Ficou passando um pouquinho de 5 centímetros, ficou 2 centímetros a mais, pegando 6 centímetros. E agora vamos iniciar carreiras de aumento e sem aumento. Vamos começar com a carreiras de aumento. Vamos fazer dessa forma por 6 carreiras, sendo um aumento e uma sem aumento. Vamos iniciar a primeira carreira com aumento. Vai subir 3 correntinhas, vai virar o trabalho, laçar seu fio na agulha no mesmo ponto de base, você vai colocar outro ponto alto, formando o nosso aumento. Agora, para cada ponto de base, vamos colocar um ponto alto. Vamos seguir dessa forma até o último ponto de base, que é as 2 correntinhas. Fiz aqui, dentro eu contei na segunda correntinha, contando de baixo para cima, fiz meu ponto alto, e agora, dentro do mesmo ponto de base, dessa correntinha, vamos colocar outro ponto alto, que é o nosso aumento. Vamos subir 1, 2 correntinhas, é a segunda carreira. E a segunda carreira é sem aumento. Vai virar o trabalho, vai pular o primeiro ponto de base. No segundo, você faz seu ponto alto. No próximo ponto de base, ponto alto. E vai seguir dessa forma, fazendo ponto alto para cada ponto de base, até chegar novamente no último ponto de base, que é as correntinhas. Finalizei minha segunda carreira sem aumento. Agora eu vou iniciar minha terceira carreira de aumento. Vou subir 3 correntinhas. Vou virar o trabalho no mesmo ponto de base, eu faço um aumento, um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. E vou seguir dessa forma até chegar novamente no último ponto de base. Fiz aqui meu último ponto alto e no mesmo ponto de base eu vou fazer mais outro ponto alto, formando o meu aumento. Vou seguir dessa forma até completar as 6 carreiras. Aqui já é a terceira. Vou para a quarta. Assim que eu terminar, eu retorno com vocês. Finalizei aqui minhas 6 carreiras de aumento e sem aumento intercalado. Vou medir quantos centímetros está dando até agora de altura. Estamos na metade de 10 centímetros. Agora, vamos iniciar nossas carreiras de aumentos. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, virar meu trabalho no mesmo ponto de base, eu coloco um ponto alto, nosso aumento. E vou seguindo, fazendo pontos altos para cada ponto de base, até chegar novamente aqui no último ponto de base. Fiz aqui meu último ponto alto, pegando na terceira, na segunda, na verdade,
correntinha aqui do ponto de baixo e vou colocar mais um ponto alto para formar nosso aumento. Vou subir novamente 3 correntinhas, vou virar meu trabalho no mesmo ponto de base, vou colocar o aumento. E vamos fazer dessa forma, colocando aumento no início e no final, até nosso trabalho atingir 18 centímetros de altura. Eu vou fazer as minhas e já retorno com vocês. Fiz aqui os meus 18 centímetros. 18 centímetros. E agora, vamos cortar esse fio. Arrematar esse fio. E vamos dar início a partir de trás. Você vai pegar seu fio, vai introduzir aqui no primeiro ponto, dessa forma. Já puxa todos para fazer o acabamento desse fio. E subir, eu sugiro fazer logo o nozinho, gente, para ficar seguro. Desse jeito. Pode dar mais um nozinho. Feito isso, dado o nozinho, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Vem no próximo ponto de base, faz um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. Você vai seguir dessa forma até chegar aqui no último ponto de base, onde é aquelas 3 correntinhas que a gente iniciou. Fiz aqui meu último ponto. Agora, eu vou subir 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui, pulo o primeiro ponto de base, vou no segundo e faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Agora, vamos iniciar nossas diminuições. A partir dessa carreira, vamos fazer carreiras de diminuições. Você vai laçar o fio na agulha, vai vir aqui no próximo ponto, faz um meio ponto alto e segura a alcinha. Vai vir novamente, faz um meio ponto, opa, esqueci de laçar. Ali tá. Laço o fio na agulha, faço um meio ponto alto, ficando com 3 alcinhas na agulha e passa por dentro de todos. E agora, você vai seguir fazendo pontos altos para cada ponto de base. E vamos novamente fazer nossas diminuições. Aqui você vai pular 1, 2, e quando tiver faltando 1, 2, 3, 2. Aqui. Quando tiver faltando 1, 2, 3, 4, você faz a sua diminuição. Laça o fio na agulha e segura a alcinha. Novamente, faz o meio ponto alto e segura na alcinha na agulha e passa por dentro de todos. E agora, você faz ponto alto para cada ponto de base. Dessa forma. Faço 1, 2 correntinhas, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo, faço um ponto alto, no próximo faço novamente um ponto alto, e agora vamos fazer, nota que foram 3, 1, 2, 3. Na quarta, você faz sua diminuição. Faz o meio ponto alto e segura a alcinha, e faz novamente o meio ponto alto, segura a alcinha e laça todas no teu fio. Novamente, vai seguindo o ponto alto para cada ponto de base. Chegando novamente, sobrando 1, 2, 3, 4, 5, você faz novamente a sua diminuição. E segue fazendo o ponto alto para cada ponto de base.
Você vai fazer dessa forma até sobrar 5 pontos altos. Pronto, finalizei. Aqui ficou, eu deixei faltando 4 pontos alto. Achei que 4 ficou melhor, mas se você quiser 5 ou diminuir mais, botar 3, isso é opcional. E agora vamos fazer 6 carreiras de pontos, de 5 pontos. Faz 2 correntinhas, vira o trabalho, pula o primeiro ponto, vem no segundo e faz um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Sobe duas correntinhas, vira o trabalho, pula o primeiro ponto de base, vem no segundo e faz um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E você vai seguir dessa forma, fazendo carreiras até de pontos altos, até atingir 6 carreiras de pontos altos. Fiz aqui minhas 6 carreiras de 4 pontos altos. Vou somar aqui, ó, para ver em quantos centímetros estamos, 10 centímetros. E eu marquei aqui, nem falei para vocês, para ter como base de onde a gente iniciou, tá? Agora vamos fazer nossos aumentos. Você vai subir 1, 2, 3 correntinhas, virar o trabalho. No mesmo ponto de base, você vai fazer seu aumento. No próximo ponto, um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto, o nosso aumento, que é naquelas 2 correntinhas, na segunda correntinha. Você vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma. Vai subir 1, 2, 3 correntinhas, virar o trabalho, no mesmo ponto de base. Você vai colocar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar no último pontinho. E é aquele ponto alto aqui, ó, das 3 correntinhas. Vai vir na terceira contando 1, 2, 3, de cima para baixo, de baixo para cima, quer dizer. E vem na primeira correntinha e faz o primeiro ponto alto do aumento. Novamente, no mesmo ponto de base, você vai fazer o seu aumento. E você vai seguir fazendo aumentos no início e no final, até nossa peça de trás, a parte de trás, atingir 17 centímetros. Se aqui é 18 centímetros, a gente vai fazer 1 centímetro a menos. Eu vou fazer os meus e já retorno com vocês. Finalizei aqui minhas carreiras. Vou marcar, 17 centímetros, certinho. Agora, eu troquei de agulha, tá? Eu peguei uma agulha maiorzinha, de 2 milímetros. E agora, vamos subir 80 centímetros de correntinhas. Eu vou fazer minhas correntinhas, meus 80 centímetros, e já retorno com vocês. Fiz aqui as minhas correntinhas, meus 80 centímetros. Vou continuar usando a agulha número 2 para fazer o nosso cordão. Você vai pular a primeira correntinha e agora vamos trabalhar nas alcinhas de trás das nossas correntinhas aqui, ó. Pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto baixo. Vou no próximo, na alcinha de trás. É difícilzinho. Depende muito da agulha, ó. Faço um ponto baixo. E você vai seguir fazendo dessa forma, pegando nas correntinhas de trás, até chegar no nosso ponto marcado. Desse jeito. Você vai sempre pegar nas alcinhas de trás, até chegar novamente aqui, ó, no nosso ponto marcado. Gente, chegou no nosso ponto marcado, continua descendo até o final, tá? Continua descendo. Pegando sempre na alcinha de trás. Quando chegar lá no último ponto de base das correntinhas, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, ó, fiz todas as minhas correntinhas, meus pontos de baixo. Eu vou trocar novamente minha agulha de 2 milímetros, pela qual a gente já estava utilizando, a de 1,75. Agora, para cada pontinho alto desse que a gente fez, você vai colocar 2 pontos baixos.
dessa forma. Tomar cuidado aqui, ó. Viu? Você vai seguir fazendo, opa, dessa forma, 2 pontos baixos, e também depende muito do seu ponto. Se o seu ponto alto for maior, coloca 3. Você vai contornar tudo até chegar novamente aqui no pontinho. Pronto, meninas, olha só. Eu cheguei aqui, fiz o contorno aqui, tudo em pontos baixos, fiz o meu acabamento. Agora iremos trocar novamente nossa agulha, pegar a de 2, e vamos subir correntinhas novamente aqui, desse lado. E você vai seguir o tanto de centímetros que você fez nessa daqui em todas, tá? Eu vou fazer as minhas. Quando chegar lá no tanto, pra descer novamente com pontos baixos, eu retorno com vocês. Ó, fiz as minhas correntinhas desse lado. Eu marquei novamente um tantinho assim, ó, que dê até no ossinho da cintura. Ou você pode fazer menos ou mais, tá? Isso aqui é opcional. E agora, vamos seguir fazendo pontos baixos para cada pontinho de base, pegando nas alcinhas de trás novamente. Você vai pular o primeiro ponto no segundo ponto de base, você vai colocar um ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando na alcinha de trás, olha, eu indico deixar, tipo, um pouquinho frouxo as correntinhas, para não ter dificuldade de fazer isso aqui. E você vai seguir fazendo dessa forma, ponto baixo para cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás da correntinha, ó. Até chegar no ponto marcado. Cheguei aqui no meu ponto marcado, vou trocar de agulha, vou retornar para nossa anterior, vou tirar meu marcador e agora vamos trabalhar da seguinte forma. Para cada ponto de base, eu vou colocar 3 pontos altos, pegando somente na alcinha da frente, ó. Vou colocar 1, 2 e 3. Vou no próximo ponto de base, pegando na alcinha da frente, vou colocar mais 3. 1, 2, 3. Vou fazer dessa forma, sempre pegando para cada correntinha dessa, eu vou colocar 3 pontos altos, pegando somente na alcinha da frente, ó. E vou seguir fazendo assim por cada correntinha. Chegando aqui no último ponto, você vai colocar também, para cada ponto de base, 3 pontos altos, até finalizar aqui novamente. Quando finalizar, eu volto com vocês. Pronto, ó, fiz aqui as meus pontos altos, ó, cheguei aqui no último ponto. O que que eu vou fazer nesse primeiro aqui, ó, que tem esse vão? 1, 2 e 3. Dessa forma. E agora, vamos seguir fazendo para cada ponto alto, ou para cada ponto de base, 3 pontos altos. Continuar fazendo. Se você quiser fazer também, ó, pegando na alcinha de trás, para dar um relevo aqui, você pode, que eu acho até melhor, fica bem mais bonitinho, tá bom? E aí, quando chegar aqui, você vai subir as suas correntinhas, centímetros de correntinha, descer normal, não vai precisar marcar. Sobe as correntinhas em centímetros e desce em pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Chegando aqui, você vai fazer o acabamento, ponto baixo para cada ponto de base. Pode tirar o ponto marcado, vai fazer igual que a gente fez aqui desse lado. Agora, quando subir aqui o cordão e descer na metade, você vai fazer igual a esse lado. Marca a metade que você quer e já desce em pontos baixos. No ponto marcado, você já vai fazendo dessa forma aqui. Aí, quando chegar aqui, você vai continuar fazendo que nem esse lado, aqui, e finaliza aqui. Corto, quando chegar aqui, eu já venho com vocês pra gente arrematar o fio. Cortar e arrematar, tá bom? Finalizei, gente, o meu outro lado aqui, ó. Coloquei. Vou mostrar como eu fiz. Que a gente chegou aqui no final, a gente subiu, fez as nossas
nosso cordão normal, desceu, vem fazendo acabamento em pontos baixos. Aqui a gente subiu, vem aqui, tá ao contrário, ó. Desse lado, a gente subiu novamente na metade. Fizemos em ponto alto e seguiu até aqui no final. Chegando aqui no final, você vai deixar sempre 2, 3 pontos de base. E aqui no último, você vai fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, vai arrematar o seu fio. E vai puxar esse fio. Engatou, deixa eu fazer novamente. Você vai fazer um ponto baixíssimo, pegando 1, 2 e 3 aqui, ó, no terceiro ponto de base. Dessa forma, arremata o seu fio e puxa. Puxou, você vai fazer o seu acabamento. Eu vou fazer o acabamento depois. Vou trazer esse fio aqui para trás e vou passar por dentro dos pontos até esconder. E fica assim. Levar essa parte aqui, nossa parte de baixo. E agora vamos fazer a cereja do bolo. Você vai deixar um espacinho de correntinha, vai vir aqui no seu ponto e faz uma laçada inicial. Vai subir 24 correntinhas. Feitas 24 correntinhas, você vai pular 1, 2, 3. Na quarta, você vai fazer um ponto alto. Vai pular um ponto de base. No próximo ponto, pegando na alcinha da frente, você vai fazer um ponto alto. Uma correntinha no mesmo ponto de base, outro ponto alto, formando assim um Vzinho. Vai pular um ponto de base. No próximo ponto, você vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha e mais outro ponto alto no mesmo ponto de base. Você vai seguir essa sequência até o último ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer uma correntinha e vou virar meu trabalho. Agora, dentro desses espacinhos que a gente fez do Vzinho, dentro do Vzinho, você vai colocar 6 pontos altos. Nesse próximo ponto, antes de chegar no próximo Vzinho, você vai fazer um ponto baixíssimo. No próximo Vzinho, você vai colocar novamente 6 pontos altos. E no espacinho antes de chegar no Vzinho, um ponto baixíssimo. Você vai seguir essa sequência até chegar no último ponto. Entre esses dois pontos também que a gente fez do início lá. Terminei aqui de fazer as minhas pétalas. Fica dessa forma. E agora eu vou cortar esse fio, deixando um espacinho. Vou puxar aqui, ó, dessa forma. Dando nozinho. E agora a gente vai fazer o seguinte, você vai pegar esse fio e vai entrelaçar por dentro desses espaços. Vou pegar aqui ó, nesse primeiro, eu vou passar primeiro esse fio aqui. Dessa forma. Dar uma ajeitadinha. E aí eu venho aqui, ó. Dentro desse buraquinho, dos buraquinhos, ó. Venho nesse buraquinho e puxo pra trás. Venho aqui dentro desse espaço, puxo pra frente. Vou novamente no buraquinho, pra trás. Opa. Venho no espacinho, puxo pra frente. Vou dentro do buraquinho e puxo pra trás. Eu vou fazer dessa forma até o último. Eu fiz aqui, ó. Entrelacei todos e agora eu vou puxar ó, dessa forma.
formando, coloque esse aqui para trás, formando uma florzinha. Puxa bem, até franzir tudo. Aqui, ficando dessa forma. Puxou tudo, franziu, ó. Aí você vai vir aqui e vai dar um nozinho. Você pode entrelaçar essa aqui, ó, por dentro dessa alcinha aqui, ó, pra ficar seguro. Deixa eu fazer aqui, puxar aqui. E aí você dá um nozinho. Ficando dessa forma. Agora, se você quiser com mais pétalas, você faz mais correntinhas. E se você quiser com pétalas mais longas, você faz pontos altos duplos em vez de ponto alto. Agora você vai pegar o seu biquíni, vai vir aqui, ó, onde finalizou, e você vai amarrar a sua florzinha. Ficando desse jeito. A sua peça.